pessoal, tudo bem? Vou falar com vocês um pouco hoje sobre a Atlântida. A Atlântida que foi não foi bem um país, né, pessoal? Porque ela era tão extensa que até, acabava se tornando até um continente pelo seu tamanho, né? O que Atlântida foi um país exatamente o que em volta de 12 mil anos atrás, mais ou menos, que ela existiu e ela acabou submergindo, né, pessoal, por causa de um meteoro. Mas o meteoro não atingiu nela, ela atingiu assim nas proximidades e acabou fazendo com que ela submergisse. Na Atlântida, eles eram ah, os espíritos que habitavam a Atlântida eram espíritos extremamente evoluídos, não compatível com os espíritos que habitavam esse planeta naquela época. Eles tinham tecnologias que nós levaremos muito tempo para alcançar. E a moral deles, nós levaremos, bota mais ou menos uns 200 anos para alcançar a moral que eles tinham. Eles eram eles eram espíritos muito bons. Eles ajudavam uns aos outros. Não tinha pobreza, não tinha criminalidade na Atlântida. Não tinha promiscuidade, não tinha incitação ao ódio, não tinha nada disso, pessoal. Eles eram uma fraternidade muito boa, sabe? E o que aconteceu 100 anos antes da Atlântida submergir? Nesse tempo, estava ocorrendo uma transição planetária no planeta de Capela, na constelação do Cocheiro, que fica alguns anos-luz daqui. Eu não busquei essa informação, mas fica muito longe daqui, certo? E o que aconteceu? Como esses espíritos em Capela não estavam mais adequados a habitar aquele planeta, porque eles não estavam mais condizendo com a vibração daquele planeta, o que acabou ocorrendo? Eles foram exilados para Atlântida. Um determinado número de espíritos tiveram a oportunidade de reencarnar na Atlântida, e isso era muito bom, pois o que ia acontecer? Aqueles espíritos que estavam na Atlântida iriam ajudar esses espíritos a progredir, evoluir moralmente, né? Eles estavam intelectualizados, mas a moral deles estava baixa. E eles foram exilados para a Atlântida. E eles reencarnaram em Atlântida 100 anos de submergir. Começaram vindo, certo? Só que esses espíritos, o que acontece? Depois que nós desencarnamos, mantém no nosso espírito a nossa cultura, nossos hábitos. Tudo que nós fizemos em vida, isso acaba mantendo no nosso espírito. Quando eles se reencarnaram, acabou se exteriorizando o que tinha no espírito deles. E o que aconteceu? Eles foram crescendo, quando criança faziam birra, não obedeciam os seus pais lá na Atlântida. Quando foram crescendo, começaram a ser revoltados, começaram a adorar deuses e não um único Deus. Começaram a adorar estátuas, começaram a trazer a cultura que eles tinham lá em Capela. E isso foi muito ruim. E os Atlantes, eles começaram a estranhar isso. O que está acontecendo?
Eu vou resumir, tá, pessoal? Porque é longo, tá? E daí o que aconteceu? Fazia milhares de anos que não acontecia um crime na Atlântida. Fazia milhares de anos que eles nem lembravam quando foi a última vez. Eles tinham que olhar históricos acásticos para poder lembrar o último crime. E o que aconteceu? Esses capelinos que foram exilados começaram a trazer culturas lá desse planeta que não podia mais estar ocorrendo lá. E eles começaram a transmitir isso, começaram a fazer promiscuidades, como eu disse, adorar estátuas, adorar imagens, certo? E corria também de eles criarem músicas incitando promiscuidade, incitando a sexo fácil, essas, entre outras coisas, né? E em um certo dia aconteceu o primeiro crime na Atlântida depois de milhares de anos. E os atlantes ficaram, ficaram muito chocados e tristes com o que ocorreu. Eles nem lembravam mais o último crime. E eles estavam tristes, e perguntando o que aconteceu, o que está acontecendo. E veio o Mestre Jesus assim, para ele, se mostrando para ele, porque isso era normal lá em Atlantis. Os espíritos se manifestavam assim e conversavam com eles normalmente. Isso aqui vai demorar um pouco aqui na Terra, nós não estamos prontos ainda. Em breve, daqui a um tempo, nossos familiares desencarnados também poderão se comunicar, mas isso levará um tempo, certo? Jesus se manifestou e conversou com eles, dizendo: filhos, nós estamos exilando alguns capelinos que não estão mais condizendo com a vibração do planeta de Capela. E eu quero que vocês recebam eles carinhosamente, eduquem e ensinem-os para que eles possam evoluir a moral deles. Os atlantes entenderam isso, ficaram felizes que receberiam esses espíritos para educar. Só que não foi nada fácil. Pelo contrário, foi muito difícil eles educar esses espíritos, porque eles já vinham com isso há milhares de anos no espírito deles de serem ruins. Foi muito difícil e foi cada vez piorando. Durante esses 100 anos acabou acontecendo muitas mortes, estupros, toda a criminalidade que nós já conhecemos. E faltando poucos meses, para a Atlântida submergir, apareceu no céu uma bola de fogo e eles ficaram desesperados, enlouquecidos. Mas os Atlantes mesmo, eles sabiam que estava para ocorrer e já foram preparando os Atlantes para que eles ensinassem as tecnologias deles, para que eles enviassem para os 4 cantos do planeta Terra algumas tecnologias antes de o planeta submergir. Colocaram eles em um barco e eles foram. E os Atlantes mais antigos, eles viviam em média 130 anos. Eles se alimentavam bem, eles eram saudáveis. E esses mais antigos, eles acabaram ficando. E um pouco antes do meteoro cair, os espíritos puxaram eles dos corpos, e os corpos deles caíram que nem como se fosse nada.
porque a missão deles estava cumprida. E os outros espíritos que não tinham conhecimento ficaram desesperados, enlouquecidos, corriam para um lado e para o outro e não sabiam o que fazer. E aqueles que estavam no barco indo em direção ao Egito, eles acabaram levando as tecnologias e divulgando as tecnologias para o mundo. Tem uma tecnologia que foi criada e divulgada lá no Egito, trazida pela Atlântida e pelos Atlantes, uma tecnologia que não foi levada à frente porque agora nós não estamos preparados. A tecnologia Vril, que foi responsável por criar as pirâmides e outras coisas. Como eles conseguiriam erguer aquelas pedras de toneladas? A tecnologia Vril é uma tecnologia que os Atlantes tinham, que eles conseguiam levitar as coisas, os objetos. E uma das mortes que aqueles capelinos, quando descobriram essa tecnologia, foi matar os seus irmãos desse jeito, erguendo seu irmão e o sufocando. Esse foi o primeiro crime que aconteceu na Atlântida, quando chegou esses capelinos. E por isso que nós não temos acesso a essa tecnologia, porque ela é muito perigosa. Se nós não souber usar, nós acabaremos fazendo um mau uso dela. Mas conforme nós evoluímos nossa moral, ela voltará, quem sabe um dia nós obteremos ela. E agora eu faço uma reflexão. Como que estão os nossos dias atuais? Vocês acham que todas as pessoas desse mundo aqui, como que está a moral dela? Está alta, baixa, média? Ou está quase zero? Não temos quase nenhum crime aqui no Brasil, né, pessoal? Não temos nenhum político corrupto, não temos nenhum político que fala grosserias. São todas pessoas do bem? Eu acho que não. Nós estamos bem nesse tempo, nessa época que a Atlântida estava. Bem nessa época, quando foram exilados. Ou seja, que 90% ou até mais das pessoas são exilados de outros planetas que já vêm de um longo tempo causando desastres, com uma moralidade bem baixa. E estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para evoluir. Poucos são os evoluídos. Poucos. Estão na casa dos 1000. São muito poucos. E por isso que nós temos que evoluir, pessoal, porque nós estamos entrando numa transição e nós estamos como estava a capela há milênios de anos atrás, num processo de transição. Se nós não estivermos de acordo com essa transição, não estivermos de acordo com a frequência vibratória desse planeta, nós acabaremos sendo exilados. Nós acabaremos indo para um planeta primitivo que condizirá com a nossa vibração. Nós não iremos para um planeta felizinho e tudo de bom, se nós estamos acabando cometendo criminalidades e maldades. E nós temos que, esse momento é um momento muito importante para nós evoluirmos e buscar a espiritualidade. Eu peço para vocês que vocês busquem a espiritualidade. Saiam dessa hipnose coletiva, pessoal. Tá bom? Esse é o meu conselho para vocês.
Espero que todos tenham assistido até o final. Um pouco desse resumo que foi Atlântida, certo? Muito obrigado pela atenção.